eu não pude mostrar essa aproximação do Lula, por exemplo, com Ortega, lá na Nicarágua, um país onde a religião praticamente deixou de existir. Padres foram presos e freiras foram expulsas de lá. Coisa diferente. Nós vamos entrar nesse assunto na sequência, mas eu quero aproveitar dois pontos, inclusive esse que foram ditos, né? Os Estados Unidos, além de ser a maior democracia do mundo, é a maior potência bélica do mundo. Israel tem tudo para ser porque é o país que desenvolve mais tecnologias bélicas do mundo. E o Brasil, ultimamente, tem se alinhado a todos, menos aos Estados Unidos e ao Estado de Israel. Antes da gente falar de reeleição, o professor Marcelo Suano quer tirar uma dúvida dessa questão diplomática, presidente. Professor. Presidente, uma boa tarde para o senhor. Independentemente do resultado, eu creio que o senhor vai ter uma boa semana, o resto da semana, e uma próxima semana boa também, por uma razão muito simples. Quanto mais se bate, a boa massa melhor fica e o povo percebe isso. A minha pergunta é sobre relações internacionais e mais especificamente relacionamento Brasil-Estados Unidos. Nós sabemos que o Brasil e Estados Unidos, eu gostaria que o senhor avaliasse como será durante a gestão do Trump, pelo menos ao longo desses 2 próximos anos, que está na gestão do atual presidente, que é o final da gestão do atual presidente. Mas tem alguns elementos que eu gostaria de pontuar para o senhor. O primeiro dele, nós sabemos que o Brasil e os Estados Unidos são países amigos, são sociedades irmãs, são sociedades que se gostam, são sociedades que comungam dos mesmos valores. E por essa razão sempre fomos aliados e parceiros ao longo da nossa história. Não à toa, foi o maior parceiro comercial e durante um certo tempo, por mais que nós não seja mais, está em segundo lugar. O ponto é que nós temos que trazer outro elemento. Durante a sua gestão, talvez não, com certeza, pelo fato de comungarem de valores ocidentais comuns, por comungarem dos mesmos princípios cristãos, o relacionamento de amizade do senhor com o presidente Trump aproximou mais ainda o Brasil dos Estados Unidos. Na atual gestão, com os 2 últimos anos do governo Biden, nós percebemos que, independentemente do atual presidente ter as mesmas posturas, os mesmos valores, a mesma ética, o mesmo comportamento do Biden, houve um afastamento com uma aproximação maior do Brasil com adversários dos Estados Unidos. Por isso eu gostaria que o senhor poderia fazer uma avaliação de como será, pelo menos nos próximos 2 anos do governo Trump, o relacionamento com o Brasil. Olha, o próprio Trump disse há poucos meses que não entendeu por que o governo Biden, que está deixando lá agora a presidência, tratava com tanta deferência o atual presidente do Brasil, e eu, em 2 anos com o Biden, depois de 2 fora aqui, né, não tivemos contato, mas como ele nos afastava, ou procurou afastar o tempo todo. O Trump disse que o Brasil aqui sempre tratou os Estados Unidos como um país imperialista. Pode ver, se eles quisessem dominar qualquer parte do mundo após a Segunda Guerra, teriam dominado. Mas não dominaram nada, absolutamente nada. Você vê do atual governo, faltavam poucos dias para as eleições americanas, o senhor Lula da Silva falou que a volta do Trump seria o retorno do fascismo e do nazismo com outra face. O que ele quis dizer com isso? Você pode ver, a questão do BRICS. Teve uma reunião na Rússia, e poucos dias antes houve aquele acidente do Lula, que teria caído no banheiro cortando unhas do pé. Ele acabou não indo. Bem, desceu na Rússia de avião o Nicolás Maduro. Tá? Parece que esse acidente foi bom para o Lula, né? Evitou encontrar-se com ele lá. E lá, no BRICS, formularam convites para outros países, além da própria Venezuela, também o Irã. Você pode ver, por ocasião das eleições de 22, eu não pude falar no horário eleitoral gratuito, eu sei que atingiria poucas pessoas, mas, por exemplo, em 2009, Lula estava na capital do Irã e foi lá dar um testemunho de que aquele país que tinha à frente o Ahmadinejad poderia enriquecer o urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Eu não pude mostrar essa aproximação do Lula, por exemplo, com Ortega, lá na Nicarágua, um país onde a religião praticamente deixou de existir. Padres foram presos
e freiras foram expulsas de lá. A gente não podia mostrar, então, essa aproximação de Lula com terroristas, né? O Lula, por exemplo, só faltava declarar que o Hamas é o grande aliado do Brasil, né? Uma afronta, não é o povo israelense, uma afronta a todos aqueles que amam a democracia e abominam o terrorismo. Então, esse tipo de governo realmente é o que se instalou no Brasil, e alguns setores poderosos da administração Biden não queriam me ver continuando aqui no Brasil. Ele falou também, o Lula, há poucos meses, de mudar o padrão dólar para yuan, ou seja, fazer negócio com a moeda chinesa. Há poucas semanas, como esteve aqui no Brasil, Xi Jinping foram assinados 37 acordos. E entre eles, um empréstimo de 5 bilhões de yuan, o equivalente a 4 bilhões de reais, da China para conosco. Dinheiro para o BNDES. Bem, quando você faz um empréstimo de 4 bilhões de reais, você vai ter que pagar 15% de juros por ano. Tá? Também acordos com a China da exploração de urânio. Sabemos que está na Constituição, que a lavra é monopólio da União, mas quando você tem uma empresa brasileira que pratica a lavra, ou depois do urânio chegar aqui, a órgão competente no Brasil, ele pode ser negociado. Ou seja, um minério estratégico como esse, obviamente, você está dando as costas para os Estados Unidos. Você tem que ter, no mínimo, né, se você não quer beneficiar um outro país, que tem uma certa equidistância no tocante a isso aí. Você vê um problema na Venezuela, não é apenas a Venezuela, o ditador Maduro. Lá dentro tem tropas, né, da China e da Rússia. E por que estão lá dentro? Porque é um país riquíssimo. É o país mais rico em petróleo do mundo, além de Vespas Negras, lá de Cuba, tá? Gente que defende o terrorismo de alguns países do mundo. Não é o Maduro apenas um problema para aquele povo se libertar. Lá atrás, eu não posso entrar em detalhes, porque foram conversas que eu tive com o Trump sobre a Venezuela, o que fazer, como poderíamos, né, buscar uma maneira de libertar aquele povo, porque é problema para nós aqui. Ainda hoje em dia, eu calculo que, por dia, 700 pessoas chegam lá em Roraima via Pacaraima. E quando uma ditadura começa a aparecer, primeiro, quem tem dinheiro vai para países como os Estados Unidos. Uma classe média alta, aqui na América do Sul, da Venezuela, se espalhou para o Chile, para a Argentina, que falam uma língua semelhante à tua. E depois, o que sobrou da população, as pessoas mais humildes, os mais pobres, vêm a pé para o Brasil. E é um problema para nós, é um problema para eles. Sempre, em qualquer lugar que eu vá do Brasil, encontro venezuelanos. E eles, por vezes, choram. Queriam retornar ao seu país, mas não tem como retornar para o seu país. Até porque lá a fome se faz presente para 90% dos brasileiros. Se me permite aqui, o Padre Neto, eu vejo, claro, quando eu converso com gente mais humilde, né, que é petista, não é dar pancada, criticar, chacoalhar. Geralmente eu falo o seguinte: você é petista e gosta do Lula, gosta da sua política, fala gosto. Você sabia que ele sempre teve uma paixão muito grande por Cuba, por Fidel Castro? Alguns sabem, né? Sim. Você quer um regime como esse aqui no Brasil? Ele fala às vezes sim. Eu pergunto para ele: você sabe quanto é o Bolsa Família em Cuba? Não. Eu falo: é zero. Você sabe quanto é o salário mínimo em Cuba? Em torno de $15 por mês. Você sabe que em Cuba, um ovo aqui está abaixo de R$1. Tá? Você tem que ter um cartão de supermercado para comprar no máximo meia dúzia de ovos por cabeça por mês no supermercado. E você começa a mostrar para essas pessoas o quão errado ele está. E o exemplo mais claro disso, já que a minha esposa é filha de nordestino, né, não tem qualquer discriminação, a gente vê aqui no Sudeste muitos nordestinos que vieram para cá. Eu, quando, em 1973,
fui para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército com 15 anos de idade, eu não queria sair de Eldorado Paulista. É uma cidade pobre até hoje, não tem nada lá. Tá? Vive do Fundo de Participação do município e da Bananicultura, que não é tão rendosa assim. E eu não queria sair de Eldorado Paulista. Esses nordestinos não queriam sair das suas regiões também. A gente pergunta para o piauiense. O Nordeste não deveria ser a região mais rica do Brasil, mais próspera? Afinal de contas, o PT está há 20 anos dominando a região. Exatamente. Falando em igualdade, fraternidade, em amor e não discriminação. Aí vem o próprio Lula. O contrário que acontece. E vem o próprio Lula e diz, né, que ele está farto de ver o Nordeste exportar sua empregada. Né, fala discriminatória e ele diz, uma fala como essa. Ele diz que quando se ganha mais de 4 ou 5 mil por mês, não se vota mais no PT. Abre a cabeça das pessoas. Então você, com essa conversa, né, sempre a verdade, que a direita se caracteriza pela verdade. A esquerda é uma verdade relativa. É a verdade que interessa para os seus objetivos. Aí é a grande diferença da direita e da esquerda. Olha o caso do garoto Nicolas. Ele fez um vídeo curtinho, 4 minutos, mas com verdade, simples, objetivo, da forma dele se expressar. É um jovem garoto ainda, 27 anos de idade, e deu essa explosão que fez o governo voltar atrás. Exato. Tá? Numa instrução normativa que dizia que não ia taxar. O Nicolas falou que não ia taxar. Exato. Mas, no mínimo, eles iam o quê? Monitorar para pegar, não gosta do pavinato. Pagou 10 mil esse mês. O pessoal vai para cima dele. Você não tem a dúvida que não gosta dele. Respeitar no mínimo aqui a questão do sigilo. Não é tem dúvida. Qualquer um. Ou seja, é o Estado operando, é o Estado monitorando e voltar atrás. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.